É muito comum você ler ou ouvir a respeito da lei da gravitação e as suas aplicações. Mas frequentemente essas aplicações muitas vezes se limitam a explicar a atração Sol-Terra ou Terra-Lua. Mas essa lei na verdade explica muito mais, e é o que a gente vai ver nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Eudes Filete e esse é o canal Verve Científica. Aqui você tem contato com os principais conceitos da ciência de forma rigorosa, concisa e com pouco ou nenhuma matemática. Se você gosta dessa ideia, assine o canal. Basta clicar nesse botão aqui. Ative também o sininho para que você possa ser notificado quando tivermos vídeos novos a cada semana. Há uma grande variedade de fenômenos que são explicados pela teoria da gravitação e que antes dela não eram possíveis de se explicar. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas as aplicações que o próprio Isaac Newton discutiu na sua obra. Mais adiante, em outro vídeo, eu vou falar das aplicações que outros cientistas fizeram na era pós-newtoniana. Todo mundo sabe que a Terra é redonda, embora haja quem não concorde com isso. Mas por que a Terra é redonda? A Terra é redonda simplesmente porque toda a sua massa está sendo atraída de forma igual para o seu centro pela força gravitacional desde o início do seu processo de formação. Lembre-se, a força da gravidade depende da distância entre dois objetos em interação. E o único objeto tridimensional que se pode gerar com uma única distância é uma esfera. Se quisermos ser mais precisos, a Terra não é exatamente uma esfera. E isso tem uma razão. A rotação da Terra em torno do próprio eixo induz efeitos que tendem a se opor à gravidade perto do Equador. Esses efeitos são relacionados às forças centrífugas. Já discutimos as forças centrífugas aqui nesse vídeo. Vimos que essas forças surgem exclusivamente devido à rotação e provocam um ligeiro achatamento nos polos e um alargamento no Equador. Como consequência disso, a Terra não é perfeitamente esférica, mas sim ela tem a forma oblata. Uma esfera oblata nada mais é do que um elipsoide, que possui um eixo polar menor que o diâmetro do círculo do Equador. Um exemplo comum de objeto com esse formato é um MM. A Terra tem a forma de um MM, só que muito menos achatada. Newton foi capaz de estimar o quão oblata a Terra é. Seus cálculos mostraram que a razão entre o diâmetro equatorial e polar da Terra deveria ser de 230 para 229. Logo, a diferença entre os dois diâmetros, equatorial e polar, encontrada por Newton, foi de somente 0,4%. A proporção correta, aceita nos dias de hoje, é de 300 para 299, o que dá uma diferença entre os dois diâmetros muito próxima à que Newton encontrou, aproximadamente 0,3%. Para se ter ideia disso, se fôssemos ilustrar a Terra na escala correta, numa tela de computador, a imagem deveria ser de 300 pixels por 299 pixels. Essa é exatamente a proporção que você está vendo nessa imagem, e é visualmente impossível dizer que a Terra é achatada. Em suma, nós podemos deduzir que o Sol, a Lua e todos os planetas devem ser quase esferas, apenas a partir da lei da gravitação. Newton foi o primeiro a explicar o fenômeno das marés, associando este fenômeno com a atração gravitacional da Lua, e em menor escala, com a atração dos oceanos pelo Sol. Antes de Newton, acreditava-se que era a Lua que puxava a água e ocasionava as marés. Mas com essa hipótese não era possível justificar porque havia duas marés por dia, em vez de uma só. E Newton foi o primeiro a dar uma explicação correta para esse fenômeno, que se deve não somente à interação gravitacional com a Lua, mas também, em menor escala, à interação com o Sol. A região da Terra que estiver voltada para um destes astros sofre uma atração gravitacional maior do que aquela sofrida pela região mais distante. Essas forças, que são desiguais, causam acelerações desiguais e acabam deformando temporariamente a distribuição de massas na Terra. Nas regiões que estão na linha Terra-Lua, por exemplo, teremos as marés altas, enquanto que nas regiões que estão a 90 graus desta linha, teremos marés baixas. No intervalo de 12 horas, a Terra gira, de forma que quem experimentou a maré de um lado vai experimentar a outra maré do outro lado. Em outras palavras, devido ao movimento de rotação da Terra, a cada instante, regiões diferentes da Terra estarão submetidas às marés baixas e altas, fazendo com que o fenômeno seja cíclico em cada local.
O próprio Newton considerou a possibilidade de satélites artificiais em sua obra. Com esta foto, ele discutiu o que aconteceria se projéteis fossem lançados do alto de uma montanha muito alta, muito elevada, a velocidades cada vez maiores. Nós já discutimos esse movimento aqui nesse vídeo. Vimos que para uma velocidade crítica suficientemente alta, o projétil não cairia mais ao solo. Em vez disso, ele descreveria uma órbita fechada em torno do Sol, voltando ao seu ponto de partida. Esse movimento se deve naturalmente à força de atração, tal como dada pela lei da gravitação. A Terra, como qualquer outro planeta, tem um eixo de rotação, que causa a alternância do dia e da noite, e um eixo de revolução ao redor do Sol. Esses dois eixos não são paralelos. O eixo de rotação é inclinado por cerca de 23 graus em relação ao eixo de revolução, que é vertical. Essa discrepância tem várias consequências, incluindo o fato de termos as 4 estações do ano. Assim como num peão, o eixo da Terra precessiona em torno do eixo vertical. E esse fenômeno é conhecido como a precessão dos equinócios. Nos equinócios, os raios solares são paralelos ao plano do equador e perpendiculares ao eixo de rotação, e ambos os hemisférios são iluminados igualmente. Isso implica que a duração do dia e da noite sejam iguais durante o equinócio, que ocorre em março e em setembro. Juntamente com os solstícios, os equinócios marcam a mudança das estações à medida que a Terra viaja em torno do Sol. Esse fenômeno já era conhecido há 130 anos antes da Era Comum por Hiparco. Hoje se sabe que o eixo de rotação da Terra completa uma volta a cada 26 mil anos. Dessa forma, daqui a 13 mil anos, o verão no hemisfério sul vai ocorrer na parte da órbita da Terra, onde agora ocorre o inverno. Newton foi capaz de explicar esse fenômeno em termos da lei da gravitação. Como a Terra é um corpo oblato, a atração da Lua e com menor intensidade a do Sol produzem um torque sobre a Terra, que é o responsável pela precessão. Seus cálculos mostram uma taxa de precessão que é muito lenta, de 50 segundos de graus a cada ano, e em excelente acordo com o observado experimentalmente. E o valor aceito hoje é muito próximo disso. Esse é um dos resultados mais notáveis apresentados por Newton nos Principia. Newton apresentou todas essas evidências em sua obra, demonstrando o poder descritivo da teoria da gravitação. Muitas outras aplicações, por outros cientistas, viriam a ser feitas depois de sua morte. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre elas. Este termina por aqui. Clique nesse botão aqui no meio da tela e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!